E nós pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha sobre esse lugar agora. Nós estamos aqui no teu altar mais uma vez, porque nós precisamos de ti, Senhor. Esse lugar que é santo, esse lugar que é separado, Senhor, para que o Senhor fale conosco. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale conosco essa noite. Com a gente que estamos aqui, também aqueles que ainda vão escutar, Senhor, pela gravação dos vídeos, Pai. Pessoal de redenção, Senhor, ou as lideranças que há de se levantar, Senhor, com um novo tempo, Senhor. Nós acreditamos, Pai, que as tuas obras em nós vão todas ficar completas em nome de Jesus. E nós não vamos, Senhor, desanimar diante das batalhas, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu povo querido, amado. Quero agradecer pela vida de cada um de vocês, né, que fazem parte desse corpo de liderança, né, que nos constitui forte, é esse corpo que carrega a presença de Deus, né, que carrega a arca de Deus. Quero agradecer também o pessoal de redenção que vão estar acompanhando aí. Deus abençoe vocês também, quanto vocês são importantes, né, para o reino de Deus. E eu quero essa noite firmar aliança com vocês. E essa aliança fala exatamente sobre isso, né? Sobre a importância que nós temos uns para os outros nesse corpo de Cristo. Porque desde do que o Senhor tem nos dado, a palavra de unidade, de ser como uma família, mais do que uma igreja, ser como uma família, a visão sempre foi essa, de carregar a presença de Deus juntos, de ter alguém que a gente possa contar e que tenha a mesma linha de raciocínio. Vocês conseguem entender? Eu tenho a mesma linha de raciocínio de vocês e vocês têm a mesma linha de raciocínio comigo, e aí a gente consegue andar juntos em liderança. Quero passar para vocês esse material. Eu quero primeiramente uma salva de palmas para o nosso Deus, bem forte, para o nosso Senhor, nosso Salvador. Porque vocês tenham certeza absoluta que... Não, dos meninos essa aí não, Geraldo. Os jovens são os mais... eles enxergam melhor. Fora o Cício, bichinho, né, mas... Vai dar certo esse... Vai gravar isso aí. Não, mas você está bem, gente. É porque ele está passando por um momento... Eu me esqueci, cara. Deixou à vontade. Porque se não for à vontade, eu vou ficar todo errado aqui, né? Eu vou ficar todo errado. Aí eu tenho que ficar à vontade. Amém? Esse material, gente, foi um material, assim, realmente dado pelo Senhor. E o meu coração muito se alegrou com esse material. Por quê, né? Porque eu não sei vocês, quando vocês davam a mentoria para alguém, o que me parecia é que ali havia uma brecha, havia um parênteses para que as pessoas pudessem entender errado a questão de liderança, né? Porque a gente traz todo aquele quebrar, né? Aquele quebrar de você não ser manipulado por uma liderança, de você ficar livre de uma liderança tóxica. E isso é maravilhoso para quem conclui a mentoria como deve ser concluída, lendo a palavra, se firmando em Deus, com princípios de caráter. Mas nem todo mundo é assim. E aí fica-se uma lacuna, tinha-se uma lacuna em aberto, que a pessoa podia ir por um caminho da sua própria vontade. Que era aquele caminho de quebrar a aliança. Né? Que a gente vive em um meio hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, onde as pessoas elas são muito independentes e se aproveitam quando a gente diz que não há mediador mais entre Deus e os homens, é você com Cristo, mas isso não tira de forma nenhuma, e aqui eu estou falando biblicamente,
o valor da liderança. O próprio Deus disse o quê? De uns eu fiz apóstolos, de outros, né? Não foi isso que o apóstolo Paulo diz? De uns ele fez apóstolos. Por que eu digo o próprio Deus? Porque está lá na palavra. A palavra diz que de uns ele fez apóstolos, mestres, doutores, pastores. Então existe a necessidade de uma liderança. E eu via que ali havia uma lacuna aberta para que algumas pessoas achassem que estariam totalmente libertas de submissão ou de respeito às autoridades. E isso é totalmente antibíblico. Aí a gente tentava ali responder, né? Ó, gente, tem cuidado com isso aqui, vocês também não vão exagerar, né? Então se criou, até entre nós aqui, gente, um desvalor da liderança. Quando, entre nós, que eu estou dizendo, não é nós aqui, que estamos aqui, não é esse corpo. Mas se criou um desvalor entre alguns discípulos. Parece que presbíteros não têm valor, parece que os pastores é qualquer pessoa. Não são. Não são. O maior fardo carregado, ou a maior responsabilidade de dentro da igreja são dos pastores. Então os pastores não são qualquer pessoa. Você entende? Então, mas pelo menos eu, por muitas vezes, eu compartilho muito isso com os meninos, por muitas vezes eu me senti desvalorizado, excluído. Excluído de grupos, excluído de aniversários, de alguns aniversários. Então não é a questão de querer ir, é a questão de que foi aberto um desvalor dentro da igreja, que quando a gente era da outra igreja nem se pensava em se fazer um grupo sem os pastores estar dentro, de ter um aniversário de um membro da igreja, ou uma reunião onde os membros da igreja estavam fazendo, e os pastores nem comunicados não eram. Então isso, e eu dizia, meu Deus, o povo acho que entendeu errado a mentoria. E aí o Senhor manda essa palavra. E aí vocês vão entender o porquê o nosso Deus é tão maravilhoso e misericordioso. Exatamente nesse tempo da responsabilidade. Eu fiquei analisando assim, meu Deus, o Senhor esperou esse tempo todinho para a gente amadurecer, para a gente apanhar, que era para a gente poder ter a última cultura da mentoria. Porque se fosse antes que a gente estava desintoxicando junto, talvez a gente não tivesse aceitado isso aqui. Vocês conseguem entender? Vocês vão conseguir entender até o final. Pode abrir aí sua primeira página. Vamos aí, ó, cultura da aliança. Está lá em Marcos 12, 29, 31. Marcos 12, 29, 31. Que é os fundamentos, né? Os dois principais fundamentos da fé cristã. 29 ao 31. Marcos 12, 29 ao 31. Abra aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Diga comigo, aleluia. Então vamos aí para a sua apostila. O nosso Deus é Deus de aliança. Então no decorrer de toda a mentoria, nós aprendemos isso. Que o nosso Deus, ele nos chamou para quê? Para relacionamento. Né? Ele nos chamou para a gente usufruir da sua presença. E é exatamente isso que nos fortalece.
É por isso que nós temos que permanecer firmes fazendo o nosso devocional. Porque é a presença de Deus, a aliança que nós temos com Deus, que nos fortalece em primeiro lugar. Então, desde o dia que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter essa luta constante de permanecer na presença dele. Por quê? Porque a gente está trabalhando fora, a gente convive com pessoas, a gente está 24 horas aí fora ouvindo tantas coisas, participando de tantas coisas. Se a gente não volta às Escrituras, a gente vai se perder. Agora, tu imagina aí, nós estamos falando do mundo secular, mas quando nós entramos na vertente da internet, são muitas vozes, né? Aí você tem a voz do seu pastor, da sua liderança, e tem a voz de todos os outros pastores, que são homens de Deus, outros não, mas o Senhor colocou você aqui para ouvir a visão que o Senhor te deu e ouvir a voz do teu pastor. E isso é muito forte, isso deve ser colocado em evidência. Porque qual é a voz que nós ouvimos aqui? Faz o teu devocional. Faz a tua aliança com Deus. Faz o que o Senhor tá dirigindo através do teu relacionamento diário com Ele. Então, a presença relacional de Deus, essa é a razão pelo qual Ele nos chamou para viver em relacionamento com Ele. Uma aliança eterna e inquebrável. Vamos lá para Romanos 8:35. Tem muita Bíblia, tá, gente? Então, fica logo com a tua Bíblia aí na mão, porque tem muita Bíblia. Romanos 8:35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ninguém pode quebrar essa aliança. A única pessoa que pode quebrar a aliança com Deus é você. Ninguém mais pode separar você do amor de Cristo. Nenhuma situação existente pode acontecer de te influenciar a te separar do amor de Deus, a não ser que você deixe. Amém? Estou lendo um livro agora que é A Presença Relacional de Deus, do J. Scott, né, Daniel, conclui que a presença é o objetivo do Evangelho. Salvação para o relacionamento, para a comunhão e para a adoração. A presença de Deus é o capítulo final da história da salvação de Deus. Está bem no início, tá, gente? O retorno ao jardim. A presença da perfeita Shalom. Desfrutar da presença relacional é o objetivo para toda a eternidade. Esse é o tema central da Bíblia. E esse é o verdadeiro centro da teologia bíblica. Então, o que é o centro de tudo? Relacionamento com Deus, sim ou não? E isso é uma aliança. Isso é uma aliança. Quando você se casa, você sabe que até que a morte ali o separe, você vai ficar com essa mulher, com esse homem. E o que é que simboliza esse relacionamento? Ali Então, quando o homem se converte ao Senhor e o conhece verdadeiramente seu amor, ele se entrega totalmente à fé, ele não pensa em abandonar Deus. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui, os que estão me ouvindo, nunca pensaram em deixar Jesus. Nunca deixaram em abandonar Deus. Eu acredito que está escrito no nosso coração aquela frase que Pedro disse: eu vou para onde? Né?
Tem pessoas que chegam e vão dizer assim, cadê tu? E tu ainda é crente? Ixi, eu tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. A minha aliança com o Senhor é eterna. Aí eu conto um testemunhozinho aí que vocês vão ver. Tem alguns testemunhos meus. Aqui eu vou falar do tempo que eu me converti, que a pessoa ali que pregou para mim, ela falou que pelo meu livre-arbítrio, eu poderia abandonar a Deus. Eu poderia decidir não seguir mais o Senhor. E aquilo para mim pareceu tão absurdo que eu não queria ter. Eu não queria ter essa oportunidade de abandonar a Deus. E eu ali na minha inocência, né, de novo convertido, eu fiz uma oração, sozinho. Eu disse assim, Senhor, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Eu não quero te deixar nunca. Porque eu estava totalmente o quê? Apaixonado pelo Senhor. Então quem está apaixonado não pensa em deixar o outro. Se você casou com a sua esposa, com seu marido, apaixonado, você não pensa em se separar dele. Você casou para viver perto da pessoa que você ama. Amém ou não? Então o que existe? Não existe relacionamento sem aliança. Não existe. Nem com Deus e nem com o próximo. Se não temos aliança com Deus, não o amamos. E se não temos aliança com o próximo, é impossível que você tenha algum tipo de amor verdadeiro. Vocês estão entendendo isso? Então vejamos que a aliança é aqui a chave da presença tanto do amor de Deus como do amor ao próximo. Se eu tenho uma aliança com o Wilson, existe um amor entre nós. Se não existir amor, não tem aliança, não tem cumplicidade. Amém? Então, não se obedece verdadeiramente os mandamentos sem ter aliança. Essa foi a primeira aliança, o amor a Deus. A segunda aliança qual é? O amor ao próximo. O amor ao próximo, não de qualquer jeito, mas como a nós mesmos. Olha isso. E esse, meu povo, é o nosso maior desafio. Eu já preguei outras vezes para você isso, de que esse é o nosso maior desafio. Amar o próximo, amar a um Deus invisível, cheio de promessas, é mais fácil do que amar pessoas que a toda hora você ter algum tipo de constrangimento, ou você vai ter coisas que você não concorda. É difícil, tanto no relacionamento de casados, como de amigos, como em trabalho, como na igreja. Então o amor ao próximo é um desafio, sim. E nós hoje vivemos em meio a uma cultura nos dias atuais, que é muito comum as quebras de aliança. Muito comum. Quando se casa, algumas pessoas, né? Quando se casam, eu já ouvi isso. Vamos casar, se não der certo, separa. Já começou errado. Como alguém que ama verdadeiramente começa um relacionamento desse jeito? Vamos casar, se não der certo, separa. Você não devia nem aí começar uma aliança pensando em quebrar. Tem algo errado, sim ou não? A palavra fala que o amor tudo suporta. E ele deve estar disposto a isso, se preciso for. A palavra fala que o amor sofre, que o amor é paciente, que o amor sabe esperar, que o amor permanece. A palavra fala sobre fé, a palavra fala sobre esperança, mas ela diz que o que permanece mesmo é o quê? O amor. Então o certo era não pensar em separação. Todo relacionamento que se começa, o certo é nem pensar em separação. Ah, eu vou entrar na tal igreja, mas se não der certo lá, eu mudo de igreja. Devia visitar antes de entrar. Devia conhecer as pessoas antes de entrar. Ah, mas esse não foi o caso. Eu me converti na tal igreja. Eu vi que aquele pastor era um homem de Deus. Aquele pastor me tirou das drogas. Aquele pastor me levou a conhecer o evangelho e me batizou as minhas filhas. Sabe, se construiu algo entre eu e aquele homem de Deus.
Mas de repente eu fui embora sem missão, eu fui embora sem nada, eu fui embora porque algo me desagradou. A gente discutiu ali, a gente, sabe, se desentendeu e eu fui embora para outra igreja. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, por experiência própria. Não é fácil conhecer pessoas especiais. Se você tem um verdadeiro amigo, permanece com esse cara. Ah, mas nós discutimos. Aleluia. Aleluia. Que bom que vocês discutiram. Refaçam as pazes e terão uma amizade mais verdadeira ainda. Né? Se você encontrou o amor da sua vida, você casou com ele, você tem que permanecer. Ah, mas é porque ele é difícil, é porque o amor esfriou. Querido, o amor não esfria, isso é conversa. Tudo pode esfriar, mas o amor não. Porque o amor não é sexo. O amor não é relacionamento que toda hora você vai concordar com o outro, não. Mas se você casou com o amor da sua vida, não pense em separação. Se você encontrou o pastor segundo o coração de Deus, olha que eu andei, eu me congreguei em 3 igrejas diferentes, 3 lugares diferentes. E só conheci, fora aqui, né? E só conheci um pastor, meu pastor. E não estou falando que os outros não são homens de Deus. Mas o pastor, segundo o coração de Deus, para mim, tem nome. Valderi Viriato. E aí vocês aqui vão depois ver que tem um testemunhozinho que eu conto entre ele aqui. Era com ele aqui, como foi o meu encontro com ele e tal. Era perfeito? Não. Era perfeito? Não. Discordamos várias vezes. Mas o que aconteceu? Nunca perdi o respeito pelo meu pastor. E nunca quebrei a aliança de amor que eu tinha com ele. É tanto que ele hoje é falecido e até hoje o respeito. Estava falando aí com o Júnior, né, que é o irmão dele, que é o filho dele, e ele me chamando de irmão e tal. Alegra muito meu coração, de cara, papai e a mamãe te amavam muito. Pra mim você é irmão e tal, né? Aí convidou a gente pra ir passar um tempo lá no lugar onde ele tá agora, né? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque foi verdadeiro. Ah, se eu tivesse, o pastor morreu, e se eu tivesse ido para outra igreja, talvez eu tivesse em outra igreja, mas ainda não tivesse achado. Vocês conseguem entender? Porque se você encontrou o cara que te ganhou para Jesus, é homem de Deus, você vai mudar de igreja por quê? Por que é essa mudança de igreja? Vocês conseguem entender? Ah, porque teve um desentendimento. Aleluia. Você já teve vários com a sua esposa. Vai deixar ela? Vai deixar o seu marido? Porque teve desentendimentos? É porque o povo criou-se uma fuga, né? É como um egoísmo. Mas a gente vai falar lá na frente, tá bom? Vamos abrir Hebreus 10, 15. Hebreus 10, 15. Amém. Hoje é comum a gente ouvir frases como, já ouvi isso aqui dentro, viu? Discípulo que eu tirei do mundo, que cuidei, que traiu o cônjuge que foi traído, né? O cônjuge traiu a pessoa e eu ajudei, fui na casa, tantas coisas, orei, jejuei pro filho. E a pessoa teve a coragem de dizer essa frase para mim. Ela disse assim: para mim, toda igreja é igreja. Imagina o Cícero dizer para tu, Wilson, pai, para mim, todo pai é pai. A Dácia dizer isso para tu, Cícero. Já pensou se a Geila disse para tu assim: Cis, para mim, todo homem é igual. Todo homem para mim, você não tem nada diferente dos outros. Soa estranho, soa ou não soa? Então, frases como essa: igreja, para mim toda igreja é igreja. Frases como: o meu pastor é Jesus. E aí eu deixo
abro parênteses, né? Como se os pastores estivessem disputando com Deus. Querido, Jesus é o pastor de nós todos, pastor da nossa alma. Mas existe um pastor físico, um líder físico, que quando você não consegue buscar Jesus, é ele que busca Jesus por você. A verdade é essa. E feliz é de quem os tem. Porque não é toda hora que a gente consegue fazer de Jesus alguém, como é que se diz, que a gente dá atenção, não. Tem momento que a gente está tão tribulado que precisa alguém dizer assim, olha, já buscou a Jesus? Né? Isso é muito forte. Outra frase, todas as religiões são iguais, ou é o mesmo Deus. Né? A pessoa diz assim, é o mesmo Deus, os católicos dizem, é o mesmo Deus. Deus que está aqui, está lá, tentando igualar todas as religiões como se todas levassem a Deus. Então, cuidado para você não ter frases como essa como normais ou inteligentes. Não são. Não são. Esse negócio de dizer que o desigrejado fala, né? A igreja sou eu. Não, a igreja não é você. A igreja somos nós. É o corpo, é quando você congrega. E não está falando só da sua família, não. Não, a igreja somos nós lá em casa. Não. Você tem que congregar, você tem que estar na igreja. Né? Você tem que amar o próximo. Essa é a verdade. Vemos hoje que muitos quebram a aliança facilmente, mudando de cônjuge, mudando de amigos, né? Eu já falei sobre isso. Mas talvez seja porque essa pessoa nunca encontrou um amor verdadeiro. Talvez essa pessoa nunca encontrou um melhor amigo, de verdade. Talvez essa pessoa nunca encontrou um verdadeiro pastor que tocou o seu coração. Agora, se encontramos, por que vamos mudar de cônjuge? Por que vamos mudar de amigos? Por que vamos mudar de igreja? Aqui na igreja Ouvir, aqui, nós estamos nos propondo a um amor familiar. Amém? Mais que uma igreja, mas uma verdadeira família em Cristo Jesus. Aí vai ter o testemunho aí, você pode passar o testemunho, depois você lê. Agora eu te pergunto, é fácil encontrar um pastor assim? Um homem de Deus que mesmo humanamente tendo defeitos como qualquer um de nós temos, nós temos ali a certeza de que aquele homem foi um homem segundo o coração do próprio Deus que Deus colocou nas nossas vidas. Porque eu já congreguei com várias pessoas, pessoas que me encontram na rua, gente, pessoas que me encontram na rua que os olhos brilham quando me veem, mas que não conseguem congregar comigo. Por quê? Eu fico perguntando isso. Por quê? Aí tu diz assim, não, porque a missão é diferente. Não tem missão diferente. Não é missão diferente. A missão diferente é eu estar aqui e a pessoa ser enviado para um lugar, fazer uma coisa totalmente diferente, ser um missionário, ser isso e aquilo outro. Não. É porque aconteceu alguma coisa, e eu me lembro bem de cada caso, sim ou não? Eu me lembro bem, você se lembra bem de cada caso que aconteceu para você ter quebrado uma aliança com alguém. Agora deixa eu te perguntar, Léo, vale a pena? Vale a pena você quebrar a aliança com teu amigo porque ele tem defeitos? Então Deus quebraria as alianças com você porque você também tem defeitos. Alguém está me entendendo isso? Ah, eu não suporto mais aquela mulher, mas espera aí, ela também te suporta. Quem está aqui? Então eu te pergunto, é fácil achar um homem de Deus assim? É fácil achar o verdadeiro amor da sua vida? Abra aí, Jeremias 3,15. Um pastor que Deus escolheu pessoalmente para cuidar de mim. Esse é o retrato que eu tinha ali do pastor Valderi e a pastora Heloísa. E foi por isso que muitas e muitas vezes, como vocês sabem, que o pastor saiu da igreja, né? Por causa da doença dele, ele chegou a congregar em outra igreja. Os pastores foram entregar a igreja sem eu saber, lá em Fortaleza.
né, que eu posso dizer assim, por minhas costas, né, que eu não sabia. Eles foram entregar, dizendo que ia sair da igreja, que tal, tal. E eu nunca fiquei chateado com eles. Eles que ficavam, às vezes, constrangidos, passavam aqui direto. Não era não, Patrícia? Eu saía aqui dentro da loja, a Patrícia me avisava, correndo, ia pegar eles lá no Nicásio. Abraçava eles. Quando eles estavam em Cascavel, eles não ligavam para mim. Alô, Leandro, tô indo para Cascavel, vem aqui. Não, não. Eu sabia que os pastores estavam em Cascavel, porque eles andavam na rua. Eu vi o pastor Valdemar pegar meu carro aqui e bater na pinunga. Isso era humilhação? Era uma humilhação que valia a pena para mim. Porque eram os meus pastores. Quando eu chegava lá, os olhos dos pastores brilhavam quando me viam. Brilhavam, eles não me tratavam mal. Você entende? Eles só eram humanos. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu me encontrei com o pastor Valderi, a pastora disse assim, Leandro, o Walter, que ele chamava de Walter, o Walter tá em depressão. Ó, não come, não quer tomar os remédios, não sai dentro do quarto, é direto. Aí depois, pastor, eu vou visitar ele. Tava morando em Fortaleza. Eu visitei. Fui lá, né? Quando cheguei lá com os meninos, ele ficou se arrumando lá dentro, tava dentro do quarto se arrumando, a gente ficava lá conversando com ela, botava aquela mesa sempre, né? Aí quando ele saiu de dentro, ele saiu todo... como é... militar, né? Que ele era da Marinha. Aí quando eu vi ele, aí dele logo, vem me abraçar, não sei o que, vem me beijar. 2 minutos o pastor tava brincando com a gente, tava rindo. Eu fui lá onde tava a pastora. Pastora, cadê o homem que tá em depressão? Ela olhou assim pra mim, sei não, hein? Sei não, cadê não? A verdadeira amizade, ela cura a gente. Ela cura, você entende? Então isso era maravilhoso. No meu diz assim, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então eu tenho que valorizar isso. Nós somos uma igreja que se valoriza. Não é que a gente acha que só ouvir salva, só ouvir a verdadeira igreja. Não, mas a gente ama ouvir, porque foi aonde o Senhor nos colocou, foi aonde o Senhor nos fez congregar, foi aonde o Senhor nos deu a visão, foi aonde aqui muitos se casaram, amém? Onde a gente recebeu tantos e tantos milagres, vamos receber muito mais, em nome de Jesus. Então é muito valioso a ouvir para nós, e a ouvir é quem, gente? Somos nós. Somos nós, Wilson. É eu, você, é a Patrícia, é a Geralda, é a Lília, é os meninos que do louvor, da dança. Somos todos nós e a gente tem que ensinar a igreja que nós temos um valor. Nós, a família ouvir, tem um valor sim. Que a nossa liderança tem um valor sim. Que quando tiver aniversário de presbítero, tem que estar sim. Todo mundo. Ah, mas eu não estou querendo ir mais, vai. Não estou podendo pagar mais, vai sem comer nada. Não é consideração, é honra. Você entende? É honra. Convida-os para, porque eles não vão, tudo bem, mas você convidou. Ah, não vou convidar o pastor não gosta. Mas convide, ele vai se sentir valorizado. Amém, gente? Então isso é muito importante. Esse tema aí, ó, não existe aliança sem fidelidade. Quero te fazer uma pergunta. Você é fiel? Responda aí para você mesmo. Responda para o seu espírito. Você é fiel? Você acha que conseguiria viver a cultura da aliança, aonde o para sempre é real? O para sempre é real. Vamos dizer assim, que Deus vai enviar o Cícero em missão. Amém? Aí é de missão, ele vai pregar em algum canto aí. Mas esse laço entre nós não é quebrado. Você consegue entender? Ele vai, fica no nosso coração, e ele vai e leva a gente no coração dele. E quando ele voltar de missão, ele tem um lugar para ele, tem um povo que conhece ele, que abraça ele. Isso é a verdadeira igreja de Cristo. Porque o apóstolo Paulo dizia o quê? Eu tenho saudade de vocês. Eu queria tanto ir com vocês, eu não vejo a hora de chegar aí. Porque ele tinha um povo familiar. Amém ou não amém? Então quero deixar claro que não estou aqui de forma nenhuma mencionando suportar o mal de uma forma cega.
Isso aqui é interessante. Não estou falando de um casamento onde o cônjuge foi um traidor, né? Onde ele traiu, onde ele... como é o nome daquela... te repudiou, te bateu. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando de uma amizade que foi traiçoeira como a de Judas. Não estou falando disso. Também não estou falando de uma liderança tóxica que nunca te amou, só quis abusar de você. Também não estou falando disso. Eu estou falando de saber conviver com gente normal, como nós. O que é normal? Que vão falhar muitas vezes. Que como nós falhamos. Amém, meu povo? Então, nós temos que suportar as diferenças, suportar o momento mal, porque nós reconhecemos que existe naquela pessoa um amor verdadeiro. Fala comigo, aleluia. Então, o que aconteceu entre nós, Marcílio, escreveu no nosso coração uma coisa que não pode ser apagada. É isso que eu falo quando eu encontro as pessoas na rua. Às vezes eu vejo, gente, pessoas que se reúnem, e uma pessoa que é bem conhecida me disse isso de uma forma muito forte, que disse assim: a gente se encontra, às vezes, porque foi o que nos sobrou. Nos sobrou de quê? Da família que a gente era. E a pergunta é, por que que não continua? Por que que se dividiram? Porque aconteceu algo, aconteceu, verdade. A pessoa errou muito, eu errei muito, você errou muito, todos nós erramos, mas todos nós se arrependemos, todos nós não conseguimos ser perfeitos, mas o problema é que a aliança não foi refeita. E aí lá na frente você vai saber por que que a aliança não é refeita, né? Então, eu não estou falando aqui de aguentar o mal de uma forma cega. Não é sobre isso, né? É sobre ser fiel. Fala comigo. Fiel. Vamos lá. Desde Adão e Eva, nós temos uma tendência natural de querer fazer o quê? A nossa vontade. Foi isso que Adão e Eva fez, a vontade dele. As pessoas que não conseguem ficar na aliança porque aconteceu alguma coisa, é porque elas estão fazendo a vontade delas e não a vontade deles. Ah, eu orei, eu vi pessoas dizendo assim, eu orei a Deus, eu sabendo que elas não iam orar. Não iam orar de coisa nenhuma, porque estava no tom da voz, estava no jeito que se comportava, não ia orar coisa nenhuma. Ah, eu orei. Aí bastou se chatear mais um pouquinho. Vamos embora. Deus já me falou comigo. Não, não falou não. Deus estava querendo te curar. Te curar, porque você é uma pessoa ferida e não é de hoje. Você aceitou Jesus e você ainda não conseguiu perdoar. Lá na frente vai falar também sobre isso. Então os nossos pais, no natural, eles vão nos ensinando o que está certo e errado. Quando a gente era criança, os nossos pais tinham que fazer isso. Ó, menino, não toca aí. Olhe, respeite seu tio. Olhe, respeite sua avó. Olhe, peça a bênção ao mais velho. Né? São coisas que a gente vai aprendendo. Eles vão ensinando sobre educação, sobre honra, sobre fidelidade. Né? Quando a gente tem uma família estruturada, avô, avó, pai e mãe já vai falando. Aí, se casar, não pode separar, não. Eu me lembro que quando a minha avó era viva, nenhum dos... Viva não. Que ela adoeceu, quando ela era boa, né? A gente diz assim, quando ela era boa, quando ela tinha saúde, que ela era uma matriarca mesmo. A vovó era aquela que todo domingo você tava lá para assistir a missa. Você tô vendo os filhos casados, com o neto, com todo mundo. Todo domingo lá em casa, tava todo mundo lá em casa, para assistir a missa. Para almoçar com ela, tinha que ir todo dia. De manhã tava todo mundo sentado lá na coisa, e na hora do almoço tava todo mundo lá, porque ela era uma matriarca. Não podia se separar. Ela deixava claro, porque fulano brigou, porque fulano... Problema seu, você já sabia que ele não prestava, vai ficar casado. Filha minha não é de separar, ela dizia o nome lá, né? Não criei a filha pra mulher da vida, não. Vai ficar casado. Aí ela ficou doente, os filhos começaram a se separar. Mas isso foi passado, uma cultura de honra, uma cultura de fidelidade.
Mas a gente tem que ter uma atenção. Em algum momento, a gente vai ser provado naquilo que está sendo ensinado. Porque a palavra diz que Adão andava com Deus, Eva andava com Deus, todo dia no jardim. Aí de repente chega uma serpente e fala algumas coisas lá, e ela se distancia daquilo que conversava todo dia, e não passou na prova. Não é forte isso? Então, em algum momento, a sua honra com sua liderança, com o seu cônjuge, com os seus pastores, elas vão ser provadas. E aí você vai ver qual é a forma de você se comportar. Não podemos nos comportar como alguns que se aproveitam de uma onda de liderança tóxica, hoje no Brasil se fala muito disso, para ser desobediente e rebelde. Ah, porque o pastor lá rouba, ah, porque o pastor lá adulterou com a esposa, ah, porque o pastor lá, mas querido, ah, porque eu não congrego, eu congrego em casa. Aí você vai cair nessa e vai ser rebelde. Eu deixo claro aqui, ó, não consigo entender o que passa na mente de um rebelde. E como eles conseguem ser ingratos com quem tanto os amou. Não consigo entender isso. Não consigo. Eu não consigo entender alguém que troca sua esposa, que ficou com você tantas vezes que estava doente, tantas vezes aguentou você, que tem uma pessoa que conhece você, é seu marido. Quem conhece você é sua esposa. Aí troca por uma mais nova. Não vou nem entrar nisso. O verdadeiro fiel permanece no momento da angústia e da dor. Ele consegue reconhecer que aquele momento é apenas um momento mau e que vai passar, porque aquela pessoa que está ali é o seu irmão mais chegado, é o seu pastor de tantas vezes que lhe ajudou, é o seu cônjuge que está ali ao seu lado, que escreveu uma história linda, que te ama tanto. Então a cultura da aliança começa em nós, quando nós reconhecemos que o Senhor é fiel, mesmo quando nós formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque reconheceu em nosso coração algo verdadeiro. Isso é muito forte, né? Abre aí 2 Timóteo 2,12. Alguém lê aí para mim. 2 Timóteo 2, do 12 ao 21. Se perseverarmos, ele eliminaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. 21. Ele diz assim, ó, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Quer dizer, você é um obreiro na casa do Senhor, você é um líder, você não pode estar se envolvendo com fuxiquinho, com deslealdade, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não concordo. Não concordar é humano e natural. Agora, sair propagando em deslealdade é outra coisa. Né? A gente vai falar já sobre isso. Então, se você hoje, analise aí, se você hoje pode analisar suas alianças, com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com a sua igreja, com o seu pastor, essas alianças são verdadeiras? Então não quebre, porque não é fácil achar um verdadeiro amor, um verdadeiro amigo, um verdadeiro pastor, segundo o coração de Deus. Se alguém encontrou essa pessoa, retribua. Retribua o amor verdadeiro que há em Cristo Jesus. Seja alguém que suporta o outro e que mostra perdão, característica do amor. Amém ou não amém, meu povo? Então, a verdadeira aliança, ela não é quebrada no momento mau. Só quem foi traído e abandonado, e aí eu podia falar meu testemunho aqui várias vezes, pode entender o valor de uma verdadeira aliança. Aí aqui vai contar a história do pastor André Rezende,
que depois vocês podem dar uma olhada aí na apostila de vocês. Mas ele fala que no pior momento da vida dele, ele tinha treinado a igreja dele para viver em aliança. Então ele teve uma filha que ficou doente, ele teve que se ausentar, entrou a pandemia, ele infartou, né? A filha morreu, ele entrou em depressão, a igreja fechou, gente, mas o povo permaneceu. Aí o povo permaneceu fiel a ele. Esse povo podia ter trocado de pastor, podia ter trocado de igreja, mas não. Esse povo permaneceu. Quantos, né, teriam ido embora facinho? Tava nem aí. Ainda dizia assim: meu Deus, o que aconteceu com o pastor, né? Será que ele vivia em pecado? Então, quantos líderes são abandonados no pior momento, ou simplesmente por ingratidão, por fraqueza ou falha no caráter de algumas pessoas? E eu quero te dizer, a ingratidão fere o líder. Não é porque você é fraco. É porque a ingratidão rouba as forças do líder. Porque o líder, ele ama. Amém ou não amém? Não tem como você ter aliança se você não tiver amor. Mas, olha que coisa legal, isso aqui eu aprendi nesse treinamento Aliançados. Para cada infiel, Deus levanta outros fiéis, aliançados com o mesmo propósito de unidade conosco. E aí entra cada um de vocês aqui. Cada um de vocês aqui é cura para minha alma. E cura uns para os outros. Porque quando for pesado para o Léo, o Marcílio ajuda. Quando for pesado para o Cícero, o Wilson ajuda. E eu ajudo. E a Lara ajuda a Patrícia, ajuda a Lília, a Dona Geralda ajuda a Patrícia. Aí vai. Um com o outro. Então a cura para a dor de um infiel é um fiel. Aleluia, isso é maravilhoso. E é engraçado porque isso vai sendo mencionado no nosso coração e a gente vai trazendo à lembrança coisas que já foram faladas, que Deus já tinha me falado sobre isso. Vocês lembram de uma visitação que teve aqui e que Deus falou de algumas pessoas e que Deus falou no meu coração? Eu até expliquei para vocês. Onde está o Wilson? Deus disse assim para mim: onde está o Wilson? Você já abraçou ele hoje? Aí eu sabia que Deus aqui não estava falando do Wilson somente. Deus estava falando de todos vocês. Olhe para os seus. Olhe para os seus, que foram os fiéis que ficaram com você. Naquela hora a gente não vai entendendo. Mas a gente não tem dúvida de que o Senhor está falando sobre algo que é cura para nós. Amém? E ali eu fiquei ciente do que o Senhor estava fazendo. Os fiéis merecem honra, porque eles honraram você. Era isso que o Senhor estava dizendo naquela hora. Amém? Então devemos nos relacionar com pessoas que apresentam um comportamento de fidelidade. Pessoas que andam em concordância com a visão que Deus te deu e com a palavra de Deus. Muitos não vão concordar, gente. Não vão. Mas você tem que ser fiel àquilo que o Senhor falou a você. Amém ou não amém? Depois em casa, você vai ler, eu não vou abrir aqui, 2 Timóteo 1,15. Aqui vai falar o apóstolo Paulo falando sobre o abandono de um homem, mas na verdade aqui foi um continente inteiro, que ele diz: todos da Ásia me abandonaram, né? E vai falar da fidelidade de duas pessoas que curaram a alma dele. E essa ajuda foi muito necessária naquele momento. Então nós temos que ser posicionados contra a divisão, pois o reino dividido, ele não subsistirá. Abre aí rapidinho, Mateus 12, 25. Você tem que se posicionar. Eu não vou dividir, eu não concordo com divisão. Então o que a gente tem que fazer aqui? Nos posicionar. Não dando atenção a comportamento de rebeldia. Né? Que esses dias a gente teve entre nós comportamento de rebeldia. Pessoas que disseram: olha, eu não concordo, porque quem pode é Deus. Como ferro afia o ferro. Assim seja um amigo na tua vida.
Amém? O retrato de Deus naquela parábola ali era o dono da vinha, o jardineiro. É Jesus em nós. Aleluia? É nós que trabalhamos com o nosso discípulo, que queremos, não, Senhor, me dá mais um ano. Deixa eu podar ele, deixa eu trabalhar, deixa eu dar mentoria para ele. Deixa eu investir na vida dele. Amém, meu povo? Aí, comportamentos de rebeldia, eles não devem ser aprovados por você. Amém? Você não deve dar atenção a isso. Pastor, se for um comportamento muito forte, o que você faz? Você tem que cortar o acesso, porque vai acabar te matando. Amém ou não amém? Então, duas dicas. Você tem que cortar o acesso do mal e você tem que fortalecer a aliança com o bem. Você tem que procurar um irmão correndo. Olha, preciso desabafar contigo, porque o cara me disse uma coisa tão terrível ali que roubou a minha alma. Roubou minha alma. Né? Aí o Marcílio, meu Deus, passei quase uma noite mal. Eu sei o que é isso, irmão. Quem se cala vira cúmplice. Você entende isso? Quem se cala vira cúmplice de rebelde. Omissão também é pecado. Negar a ajuda é crime por omissão. Já ouviu falar nisso? Existem leis de que se você vê alguém sendo agredido na rua e você não fizer nada, você é culpado por crime de omissão. Principalmente se for uma criança, né, que é um vulnerável. Então, o pecado de Corá, eu não vou entrar nisso, mas eu quero que vocês leiam em casa também. O pecado de Corá, em Números 16, ao se rebelar contra Moisés, porque ele queria ser o líder, traz a mesma condenação sobre aquelas pessoas que estavam com ele, os cúmplices, né? Porque o cara que está não somente com comportamento de rebeldia, mas que é um rebelde mesmo, tem cara que tem comportamento de rebeldia por imaturidade, sim. Agora, tem pessoas que é rebelde mesmo, que discorda sempre e que ele vai começar a juntar gente para se levantar contra você, contra a liderança, contra a igreja. E foi o que aconteceu recentemente aqui, no final do ano, no início do ano passado, que eu acredito. E se juntou um grupo de pessoas pelas minhas costas, começaram a pegar pessoas ali, pessoas que tinham um coração bom, que queriam evangelizar, aí se juntou na casa de fulano, de ciclano, começaram a pedir dinheiro ao povo, aí vamos fazer célula, vamos abrir célula, é da igreja? Não, não é da igreja não, é um movimento nosso aqui. Rapaz, na hora aquela rebelião, aquilo ali é um pecado tão grande, igual feitiçaria. Automaticamente, o que eu fiz? Tira da liderança urgente, eu disse o Wilson, tira da liderança urgente, não tem nem o que conversar, tira da liderança, porque se eles dividirem a igreja parte no meio. Eles vão sair. Gente, o rebelde tem que sair. Eu não estou falando de comportamento de rebeldia. Todos nós aqui estamos em algum momento, você está entendendo? Sujeitos a um comportamento de discordância, que pode até virar rebeldia. Mas ser rebelde é outra coisa. Porque o rebelde, ele conclui o ato. Ele maquina o ato, ele fez o ato, como está lá, e ele não volta atrás. Não adianta. Você lembra que Jesus conversou com Judas, falou, tem um aqui que vai me trair, sou eu, Senhor. Tu dizes. Tu dizes porque tu sabe que era tu. Vai e faz logo. Já está decidido no teu coração. E ele foi e fez. Não é forte isso? Então, o pecado de Corale, quando ele se todos os cúmplices morreram com ele. Faz coisa nova, Deus. Se tu é comigo, faz coisa nova. E Deus abriu a terra e engoliu eles tudinho. Isso é muito forte. Agora, olha que coisa tremenda. Lá nos Salmos, no livro de Salmos, se eu não me engano, são 10 salmos, que são dos filhos de Corá. Porque lá na palavra diz assim, todos os que estavam ali, a sua casa e os seus bens, todos foram engolidos. Aí, de repente, se tem salmos dos filhos de Corá. Abre aí comigo Números 26, 11. Eu achei tremendo isso aqui. Eu não sei você, mas tem coisa que eu já li a Bíblia um monte de vezes, mas eu li isso aqui, não prestei atenção. E eu li várias vezes, nunca assimilei. Que não tem várias pessoas, tem Judas, Corá. Eu pensei que era outro Corá.
Na tradução mais comum vai dizer assim: os filhos de Corá não morreram, né? Os filhos de Corá não morreram. É muito forte. Agora, os filhos de Corá, quem era Corá? Levita. Corá era um levita, era um adorador. E os seus filhos também, levitas. Então, naquele momento que Moisés diz assim: olha, dê um passo para trás, se distanciem da tenda de Corá. Se eles não morreram, logo eles fizeram a mesma coisa. Ele, ó pai, te amamos, mas o senhor está errado se levantando contra a liderança. Não foram coniventes com atos. Se você vê o salmo, um dos salmos dos filhos de Corá é aquele salmo que diz assim, que eu falo muito aqui: porque estás abatida, minha alma? Porque se angustia dentro de mim? Crê em Deus, confia em Deus, porque ainda o louvarei. Se eu não me engano, ou é o 43 ou é o 42, que diz: eu ainda o louvarei. Então isso é muito forte. Os filhos de Corá não quebraram a aliança e não foram pela rebeldia do pai. E Deus honra os seus fiéis. 10 salmos, gente. 10 salmos é Deus dizer assim: rapaz, eu odeio um rebelde, mas eu amo um fiel. Né? Porque quando você é fiel por um amigo, quando você é fiel, mas quando você foi fiel, sabe, ali, pela desobediência do teu próprio pai, isso é muito tremendo. Não vou andar, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Sabe, pai, eu te amo, mas eu não vou me rebelar contra o meu líder, que eu sei que está fazendo a vontade de Deus. Isso é muito forte, né? Amém? Existe uma cultura de rebeldia. Existe uma cultura onde as pessoas notoriamente têm problema com a autoridade. Alguém já percebeu isso? Notoriamente aquela pessoa tem problema com a autoridade, ou com os pais. Eu já vi pessoa que quando chega perto de mim parece ter uma aversão a mim. E eu sei que não é comigo. Ele tem problema com o pai. Tem problema com o pai, ele tem problema com a autoridade. Aí eu digo: não, não é comigo, eu nem entro nisso. Nem vou nem entrar nisso. Aí ele é assim no trabalho, ele é assim com o pai, ele é assim em todo lugar que tem uma autoridade, até na igreja. Já viu pessoa que tá lá dentro da empresa, aí o dono da empresa levantou um gerente, ele começa a botar todo mundo contra o gerente, gratuitamente, às vezes é um bom gerente, é só porque é autoridade. E ele bota todo mundo contra o gerente, simplesmente porque ele tem problema com a autoridade. Ele é um rebelde. E olha isso, o diabo está sempre procurando um rebelde para usar em rebelião. Presta atenção. O diabo está sempre procurando alguém que discorda para usar em rebelião. Alguém que não concorda com a visão do líder, usando de artifício que Deus não fala só com ele. Olha isso. Deus não fala só com ele. Aí usa a mentoria. Pega a mentoria lá. O meu pastor é Jesus. Pega a mentoria lá. Não, mas Deus também fala comigo. Sim, Deus fala com você. Mas nós não estamos falando aqui simplesmente de um ato de um homem. Nós estamos falando de uma direção de Deus. Amém? Amém, povo? Até porque o seu líder está toda hora mandando você ler a Bíblia. Para que você compare com o que ele está dizendo. Aí, às vezes, você está magoado com alguma coisa, ou tem um pecado em você que você quer que fique em aberto, aí você se levanta em rebelião e o diabo vai bater exatamente assim. Alguém que não concorda. Aí fala aí da história, também não vou abrir, vocês abrem em casa, a história de Miriam e Arão em Números, né? O que aconteceu? Ela disse: e Deus não fala conosco também? Olha isso. Deus fala por acaso só por Moisés. Por quê? Porque eles não concordavam que o Moisés estava lá com a mulher cuxita. Existiu algo na vida de Moisés que eles não concordavam, então simplesmente parece que perdeu o valor do homem de Deus. Não é assim. Cuidado com quem sempre discorda, com a desculpa de opinião diferente. Seguimos uma só palavra e Deus é o Senhor de todos nós. Amém? Se estamos seguindo a obra de Deus, os mandamentos do Senhor, se as nossas opiniões dividirem, tem algo errado. Sim ou não?
Então não seguimos nossas próprias opiniões. Como diz lá em Jeremias 7:10, fala que o coração, 17, 7:10, fala que o coração é enganoso. Também não vou abrir, depois vocês abrem em casa. Jeremias 17, 7:10, fala que o coração é enganoso. Você tem que ter cuidado. Pastor, por que você está dizendo isso? Gente, eu vou já falar sobre isso. A gente tem que ter cuidado com a gente. Porque a gente quer ter razão. Você entende? O diabo não tentou só Judas. Vamos já falar sobre isso. Vemos na história de Jó e de tantos outros heróis da fé que no momento mal a aliança verdadeira permanece. Uma das indagações bíblicas mais fortes que já li foi lá em Daniel 3, 14, 18, também não vou abrir agora, que é bem conhecido, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram confrontados pelo rei e eles puderam testemunhar. Foi lindo. Ele disse assim, ó, Deus há de nos salvar, mas ainda que o nosso Deus não nos salve, não nos dobraremos à tua estátua. Quer dizer, não havia acordo entre eles, eles eram fiéis e a aliança com o Deus dele não seria quebrada de jeito nenhum. Fala assim, aleluia. Diz assim, que eu seja assim, Jesus. Então sempre haverá um momento de prova, e é aqui que eu quero entrar. Para cada relacionamento que nós vamos construindo pelo caminho, às vezes por não entender a visão do líder no momento, nós podemos discordar. Por que o pastor está fazendo assim? Por que ele está agindo desse jeito? Em vez de perguntar a ele, para ele tentar explicar que está tendo uma direção de Deus, fica pelas costas. Ó, o pastor está fazendo aquilo, está errado. Ó, o pastor está fazendo aquilo, está errado. O pastor está falando aquilo dele lá, eu não concordo. Parece errado, parece injusto. E isso pode ser. E esse pode ser exatamente o momento que o seu coração vai ser provado. Lembre-se quantas vezes Pedro discordou de Jesus por achar duras as suas palavras. Abra lá, Mateus 16, 22. Isso aqui eu quero abrir. Às vezes a gente pensa, o diabo só vai tentar gente ruim mesmo. Não, não, gente. Ele tenta você e eu. Só daí, dona Geralda. O que aconteceu aqui? Jesus estava falando, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou padecer, eu vou passar por um momento muito ruim, a gente vai ter que tomar essa atitude. E Pedro chamou ele lá, não, isso não vai te acontecer, não. Olha isso. Aí Jesus diz aqui, Pedro, tu está sendo tentado, tu está me tentando. Foi isso que ele disse, Pedro, tu está sendo tentado, tu está me tentando, não faz isso. Agora, o diabo, que eu acabei de dizer, não tentou só Judas. Abre aí Lucas 22, 31 e 33. Pronto. Muito forte, né? Para ele estava pronto. Para ele estava pronto. Jesus estava dizendo assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, quer dizer, peneirar como trigo, Simão. Quer dizer, Satanás estava tentando ele. Por isso que várias vezes Pedro ali ia e discordava. Quando ele falou lá, que a dona Geralda leu, para trás de mim, Satanás, ele sabia que aquela conversa ali não era de Pedro. Aquela conversa ali era do próprio diabo, nos ouvidos de Pedro. Isso não é muito forte, gente? Aí, no coração de Pedro, Pedro diz, não, mas eu estou pronto até para morrer por ti. Mas Jesus diz assim, olha, Simão, eu tenho rogado por você, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma aos teus irmãos. O Wilson falou legal. Quando tu voltares para mim. Então, naquele momento, ele estava se distanciando. O diabo estava tentando ele. Então, o diabo tenta, irmãos, a todos nós. A todos nós. Para em algum momento quebrarmos a aliança. Então, temos que ter esse coração blindado no Senhor. Temos que ter essas orações constantes uns pelos outros. Temos que nos ajudar. Amém? Então, olhamos para o exemplo de Jesus que trazia sobre si a aliança da verdade pura, que era tão poderosa, capaz de dividir alma e espírito, e por conta dessa verdade, muitos não conseguiram permanecer fiel a ele. Aquela parte lá, né? E está aí em João 6, do 62 ao 71, eu não vou abrir, mas é aquela parte onde ele diz assim, as verdades do reino do céu, e eles acham duro demais aquilo.
E aí muitos vão embora. E aí ele olha para os discípulos e ele diz assim: e vocês também não vão? E aí Pedro diz: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então ali Pedro confirmou a aliança. E Jesus não tinha medo, gente, de perder pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A mente de um rebelde, ela não está mais aqui. Você entende? Judas já não estava. Pedro ainda estava, ele estava com comportamento rebelde. Mas a Judas não. Judas, a mente dele já tinha ido embora. Ele já sabia que ia trair, ele já tinha decidido. Então, primeiro, não tenha medo de perder pessoas que não estão com você. Se não estão com você, elas são peso. Elas vão só te entristecer, te paralisar. Jesus sempre reconheceu quem era fiel de verdade ou quem era rebelde. Se você já foi traído ou abandonado, olhe para quem ficou, permaneceu fiel e foque toda a sua atenção nas pessoas que permanecem. Amém? Nas alianças que permanecem. Ao lermos ali o livro de Ruth, né, bem conhecido, também eu não vou abrir, encontramos a história de Noemi vivendo um tempo de amargura e uma fiel, Ruth, que disse que permaneceria ao seu lado naquele momento. Imagine, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. Esse mesmo vínculo hoje é o mesmo, esse mesmo versículo hoje é o que é usado nos casamentos cristãos. Né? Teu povo será meu povo, teu Deus será teu Deus. Mas a verdade é que esse vínculo aqui era uma história de amizade e fidelidade entre alguém que estava ali permanecendo com alguém que não tinha mais nada a oferecer. Noemi não tinha mais nada para oferecer. Né? Eu posso fazer filho para vocês, se eu pudesse, eles iam ficar grandes para casar com vocês. Minha filha vai-se embora. A órfã foi embora, não ficou. A fiel Ruth ficou. E Deus sempre honra os seus fiéis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então esse tipo de amor é o amor que nós podemos reconhecer nos verdadeiros discípulos de Jesus. Esse amor que permanece. Eu sei, muitos se fala de quê? De Pedro negando a Jesus três vezes. Mas você vê que o coração de Pedro era o coração que permanecia. Né? Ele estava sempre ali falando demais, mas o coração dele permanecia. Então muitos dizem assim, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas poucos observam, a olhar a palavra, que Pedro ficou. Pedro ficava ali ao derredor. Pedro tinha trocas de olhares com Jesus. Quando o galo cantou a 3ª vez, eles se olharam e Pedro se entristeceu. Né? Quando houve o reencontro deles dois ali, que foi tão lindo, Pedro ficou: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um homem pecador, eu não mereço a tua amizade. E Jesus ficava ali, confirmando a amizade. E eu achei muito interessante colocar isso aqui, porque tem algo para a gente analisar, né? Claro que Jesus sabia a resposta de Pedro. Sim, Jesus sabia que Pedro ia responder aquilo. Afinal, ele é Deus e também era amigo de Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro. Mas a pergunta de Jesus esclarecia ao coração de Pedro uma verdade que Pedro chega a se emocionar respondendo: tu sabes que eu te amo. Essa pergunta foi necessária porque Pedro precisava se ouvir dando a resposta. Pedro precisava se ouvir dizendo: é claro que eu te amo. Aleluia. Né? Porque isso faz toda a diferença. Você ama a sua igreja? É claro que eu amo. Você ama seu pastor? É claro que eu amo. Ama sua pastora? É claro que eu amo. É claro que eu amo a minha esposa. É claro que... acima de todo problema, claro que eu amo. Né? E é engraçado porque muitas vezes a gente tem força para fazer isso com o filho. O filho faz a gente sofrer e tal, mas se perguntar, tu ama ele? Você começa a chorar: claro que eu amo meu filho. Porque é filho. Né? Mas não deveria ser assim. Porque às vezes tem alguém que se tornou mais filho do que os próprios filhos de sangue. Não é assim? Tem gente que é mais íntimo do que pai e mãe. A palavra fala de amigos mais chegados que irmãos. Essa é a verdade. Então, reflita comigo. Você ama verdadeiramente a Deus? Responda como se ele estivesse ouvindo, porque ele está. Você ama verdadeiramente seu amigo? Você ama verdadeiramente seu cônjuge? Você ama verdadeiramente seu pastor?
Você ama verdadeiramente a sua igreja? Você ama? Então escuta Jesus dizendo: permaneça e apacente os teus irmãos. Uau, aleluia. Se você, Pedro, você ama, então apacente seus irmãos. Isso é muito forte. Está lá em João 21:15. Vamos abrir, que é só um versículozinho. Diz assim a palavra de Deus. E depois de terem jantado, Jesus disse: Simão, Simão, filho de Jonda, ama-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros, ou apacenta os teus irmãos. Pedro, você me ama, cuide da sua esposa. Pedro, você me ama, cuide do seu pastor. Pedro, você consegue ouvir isso? Isso é muito forte. Você me ama mesmo assim? Pois cuide dos seus discípulos. Não desista deles, né? Então, devemos vencer os nossos traumas do passado para viver relacionamentos saudáveis hoje. O perdão é o caminho que devemos trilhar para vencer o passado traumático. É quando deixamos para trás aquilo ou aqueles que nos causaram traumas, e é a forma certa de libertação emocional plena, pois já dizia o sábio pensador que a falta de perdão é tomar o veneno e querer que o outro morra. Isso aqui era frase de revisão de vida, né? Não estrague sua vida e não perca a oportunidade de um novo começo de uma forma certa, pois a falta de perdão pode estragar ou impedir que tenhamos abertura para novos relacionamentos saudáveis e duradouros. A confiança é algo difícil de se dar, meu povo. E uma vez ferida, pode ser difícil se reconectar com alguém. Mas existe uma cura. Escuta isso. Se pessoas te feriram, traíram, abandonaram, Deus colocará outras pessoas para te amarem, te respeitarem, serem fiéis. Aleluia. Sim, como pessoas ferem pessoas, outras pessoas vão curar você. Sim, pessoas curam pessoas. E eu quero deixar também João 17:20 para você ver aí a unidade perfeita em Jesus, né? Como eu estou em ti, Pai, e tu em mim, eles estejam em mim. Então, e um neles, então isso traz a unidade perfeita, né? Hebreus 13:7-17 retrata como devemos nos comportar a respeito dos nossos pastores. Hebreus 13:7 e 17. Mas na mais comum diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé do qual imitais, atentando para a sua maneira de viver. Aí o 17 vai dizer assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitando-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil a vocês. Aleluia? Isso aqui é muito forte. Então aqui retrata o nosso comportamento a respeito aos nossos pastores e líderes, que pregam por nós, que cuidam de nós. A igreja tem que ser ensinada a respeitar a liderança. Eles não podem nos confundir, não. Eles não podem usar de artifício da mentoria para dizer que são livres para vir a hora que quer, para fazer ensaio na hora que quiser, para chegar na hora que quiser. Se quiser tocar, vem. Se quiser cantar, canta. Não é assim. Tem que ter uma explicação. Aconteceu um imprevisto. Que existe coisas que às vezes as pessoas parece que estão dizendo que a gente, como se a gente não fosse besta. Não pode. Aí aconteceu imprevisto. Tinha um irmão que toda hora esse irmão. E eu sou daqueles que perguntam: irmão, tu tem que me dizer o que é. Porque quando tu falta o emprego, tu diz só lá que aconteceu imprevisto, não vai? E eu sabia que os imprevistos dele era complicado mesmo, problema com a esposa. Mas tu tem que ser aberto comigo, mas porque eu não vou nem saber orar. Se tu tá com preguiça em casa, ou realmente é porque aconteceu alguma coisa que tu não pode vir.
Então, tem que ser ensinado a igreja a ter aliança e respeito com a liderança. Ah, não manda em mim, não é mandar, irmão, é velar por você, é responsabilidade com o templo. O líder do louvor tem responsabilidade diante de Deus, o líder da tal equipe tem responsabilidade. Alguém está entendendo? A da dança, o dos kids, tem responsabilidade. E a igreja tem que ser ensinada nisso. É por isso que eu falei a vocês que é tão importante esse material entrar na mentoria Ser Como Jesus. É importantíssimo, porque fechou uma lacuna que tinha aberta. Fechou totalmente. Porque eu li aqui vários textos bíblicos, ainda tem mais para ler. Dizendo que liderança tem que ser respeitada, sim. Que comportamento de rebelde, ou seja por pensamentos rebeldes, ou por comportamento de rebelde, não deve ser aprovado por nós. Tem que ser confrontado. Está errado isso aí que você está fazendo. Está errado. Aí o que acontece, pastor? Gente, aquele que não quer obedecer regras e normas, ele sai. Naturalmente, sem raiva, sem briga. Não tem raiva, não tem briga, que a gente não manda na vida das pessoas. Amém? Mas altar é sério. Altar é sério. Tudo que se faz para o Senhor é sério. Então, para terminar aqui. Hoje nos dispomos a viver uma cultura de aliança. Amém? Com responsabilidade uns com os outros. Queria que vocês façam aí, se vocês puderem, depois grifem em casa. Hoje nos dispomos a viver uma aliança, uma cultura de aliança, com responsabilidade, uns com os outros, amando e sendo amados, cuidando e sendo cuidados, permanecendo fiel até o fim. Amém ou não amém? Eu não sei você, mas às vezes eu vejo pessoas que eram crentes, aí tá lá na católica de novo. Eu até entendo a pessoa que foi tão fraca que foi pro mundo, mas quem voltou, né? Tinha uma irmã que na igreja ela não conseguia ser fiel, aí passou aqui na frente beata. Aí saia lá no chão. Fico pensando, meu irmão, porque muitos voltam pro catolicismo porque acham que no catolicismo pode tudo, né? Mas ela não, ela voltou no catolicismo para ser beata. Pode mais nada. Eu digo, porque não foi para a assembleia, né, irmã? Para Deus é amor, sei lá. Irmãos, nós nos dispomos a viver a aliança. Aleluia? Com responsabilidade. Aí, para terminar, o versículo desse ano, tá aí, ó. João 13:35. Se vos amardes uns aos outros, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Aleluia. Quem ama não abandona, quem ama não trai, quem ama não fala pelas costas, quem ama... Amém, meu povo? Aí tem um exercício abaixo. Isso aqui, gente, é escrita terapêutica, tá? É reflexões psicológicas, onde você pode se livrar daquilo ali. Amém? E aqui tem a balança dos relacionamentos, vai ter algumas dicas, alguns exercícios que você pode fazer em casa. Eu já quero agradecer o pessoal de casa que vai acompanhar depois. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E que vocês possam usufruir de tudo que foi falado aqui, em nome de Jesus.